Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar do livro Tribos, do Seth Godin, escritor, palestrante, consultor, empresário. Tem muitos livros lançados, inclusive muitos desses livros são best-seller. O Seth Godin ele figura entre os principais nomes do marketing digital, sendo reconhecido nessa área como um verdadeiro guru. Semana passada a gente deveria ter tido um episódio, mas eu estava doente, a garganta inflamada, sem condição de falar e gravar. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o livro Tribos, do Seth Godin, onde ele clama por novas lideranças. O livro ele é bem fragmentado, o autor ele não cava em grande profundidade os temas de liderança. O livro ele lembra bem um manifesto, onde o autor ele grita por novos líderes, por pessoas que assumam um compromisso, que movam outras, que inspirem e que transformem o mundo de alguma forma. A tribo ele é um comportamento inerente ao homem. Esse comportamento é a socialização. A gente não consegue viver de outra forma. Nós somos animais sociais e isso não é uma novidade. A gente já ouviu falar disso muitas vezes. A gente se agrupa independente do lugar. Nas nossas casas a gente tem nossos rituais, a forma de se comportar, a nossa postura no modo geral. Na faculdade a gente se comporta de um jeito, se agrupa com certas pessoas, no serviço. Em todos os campos da nossa vida a gente tem essa tendência social. O autor mostra que independente do campo, todos os campos ele precisa de uma liderança, de alguém que assuma um compromisso, que inspire as outras pessoas, que abra caminho, que reúna, que chame as pessoas para o debate. Esse indivíduo, o autor acredita que está em falta nos tempos de hoje, um tempo que é muito mais veloz, hiperconectado, onde a gente vem de um tempo onde a concentração era muito focada em métricas, em estatísticas, em número, em gestão. Muito da nossa visão ela deriva da nossa era industrial, essa era que é focada em resultados, em performances, e hoje a gente acaba tendo muitas lacunas em liderança por faltar pessoas que consigam comandar outras, não no sentido de gestor, não no sentido de dar ordens, mas pessoas que inspirem, que criem movimentos, que levem as pessoas para junto de si, que faça que as outras pessoas creem em alguma coisa e que essa coisa leve a gente, leve o grupo adiante. O autor fala bem da tecnologia e ele não mostra nenhum tipo de crítica em relação à socialização a partir da tecnologia. Ele acha que ficou inclusive mais fácil da gente se relacionar, da gente unir pessoas, ou pessoas que compartilhem de algum ideal, porque antigamente era caro para você reunir pessoas, para você conversar com pessoas. Hoje é muito mais fácil, você faz um grupo no Facebook, você faz um grupo no WhatsApp, você começa a conversar com essas pessoas, elas se alinham e criam um movimento. A liderança hoje ela pode ser muito mais fluida. A questão é que isso não tem acontecido, e esse é o clamor do autor. Faltam líderes, faltam pessoas comprometidas, pessoas que se lancem, pessoas que tenham coragem de assumir esse papel. Ele faz esse pedido: seja um líder, inspire-nos, movimente o mundo. Esse buraco que a gente tem de liderança, ele é resultado de vários processos. O nosso mundo ele cresce veloz, a tecnologia ela tem uma velocidade que é muito maior do que a nossa compreensão, a nossa forma de se adaptar a ela. Muitas vezes a gente tem muitas novidades, mas continua agindo de uma forma meio primitiva, mesmo tendo tanto progresso tecnológico. O medo de liderar, ele vem junto com nós. A gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de qualquer tipo de constrangimento social. Muitas pesquisas foram feitas, pessoas que foram à rua pesquisar quais eram os principais medos das pessoas. As pessoas têm mais medo de ser rejeitada, de falar em público, de tentar se comunicar para muitas pessoas, para liderar, do que medo de altura, medo de animais peçonhentos ou medo até mesmo da morte. Então mostra que liderar não é uma atividade fácil. Muitas vezes por livros, por artigos ou por pessoas a gente costuma categorizar líderes, colocar essas pessoas em caixinhas, como se houvesse um manual de liderança, um manual onde o líder ele precisa ter certas características. O autor não acredita nisso. E realmente, quem já conviveu com muitas pessoas sabe, tem líderes que sorriem mais, tem líderes que são cara fechada, tem líderes que são hiper carismáticos, tem líderes que são discretos e tímidos, mas mesmo assim eles conseguem reunir pessoas, modificar o mundo, fazer avanços. Então a liderança ela não tem características-chave, você não precisa ser um líder nato. O autor diz que você precisa ter coragem. Existe muita oportunidade, muito campo, muitos problemas para serem resolvidos e a liderança ela precisa ser assumida através da coragem, através da atitude, e as pessoas vão te seguir a partir do momento que você tem uma mensagem legal, uma mensagem que faça sentido, que as suas palavras sejam coerentes, que as suas atitudes sejam coerentes e que as suas coisas inspirem um certo amor, as pessoas percebam que o que você faz tem amor, tem cuidado, e aí você passa a ser seguido. A liderança é essa atitude,
É esse gesto que as pessoas percebem que é autêntico e passam a seguir. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que liderar não é gerenciar. Líderes têm seguidores, gerentes têm empregados, têm funcionários. Eles dois têm papéis diferentes, nenhum papel é melhor que o outro. Eles simplesmente funcionam em escopos, em ambientes, em mundos diferentes. O líder, ele inspira as pessoas, ele cria movimentos, ele puxa pessoas para junto de si. O gerente não. O gerente ele tem metas, ele tem processos, ele tem sistemas para operar e ele executa a partir deles. Segundo aprendizado, o mundo vive uma crise de lideranças. A gente vê isso pelo mundo inteiro. Muitos países em conflitos, problemas tanto em empresas quanto na política, principalmente na política, no modo geral. No mundo inteiro a gente tem uma crise. Justamente porque faltam líderes, faltam pessoas que inspirem, pessoas que movimentem as outras por causas que sejam justas, que sejam inspiradoras, que tenham um ideal. Então a liderança está em crise, a gente tem uma escassez de líderes gigantesca no mundo. Terceiro aprendizado, os líderes eles desafiam o status quo, eles são curiosos. Os líderes eles estão sempre quebrando as regras, os líderes eles não seguem um manual de instrução, ele costuma criar seu próprio movimento, suas próprias ideias e puxar as pessoas que de uma certa forma concordam, apoiam, gostam daquilo e vão junto e criam alguma coisa diferente. O líder então ele é um curioso, ele não se conforma com as coisas do jeito que são e ele por isso ele acaba quebrando o status quo, ele acaba quebrando como as coisas são feitas, como que a zona de conforto é combatida. Quarto aprendizado, liderança gera propósito, gera movimento. Já reparou que quando você segue um líder, uma pessoa que inspira, você passa a compartilhar de uma crença e os dias são muito mais gostosos de viver. As coisas que você faz têm muito mais sentido, aquele trabalho não é tão chato, você faz as coisas e elas têm sentido. E isso é sensacional, isso é muito produtivo. Quando um líder ele é forte, ele consegue inspirar as outras pessoas, você tem um movimento tão forte que gera de fato mudanças. E o quinto aprendizado, nosso maior inimigo é o medo. A gente tem medo, é por isso que muitas vezes a gente não vai pra frente. A gente não grava um vídeo porque acha que não fala bem, a gente não escreve um texto porque tem medo do nosso português ou da nossa estrutura de texto e por isso não compartilha uma ideia. Você tem medo de fazer uma ligação ou de fazer qualquer tipo de coisa, uma reunião, uma palestra, uma consultoria, justamente porque se acha insuficiente. Mas a questão é que a gente sempre vai se achar insuficiente e a gente sempre vai ser de alguma maneira insuficiente, a gente nunca vai estar 100% pronto. É difícil quebrar isso, é lógico. O medo ele não é uma coisa fácil de lidar, a gente está sempre com reserva, sempre com aquele medo de sofrer rejeição, ser humilhado, ser negado, ser recusado é muito triste. Você manda um e-mail, você manda uma mensagem, você é ignorado, isso é muito doloroso. Mas é necessário que a gente se lance, senão cada vez você recua cada vez mais, gera menos mudanças e isso acaba custando para o nosso emocional. A gente vai cada vez se culpando por não ter resultados e aí o medo vai gerando esse efeito bola de neve e a coisa não sai. Então a gente precisa de certa forma conseguir quebrar o medo e ir para frente. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!